O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Quarta-feira, 16 de março de 2022, o Centro Espírita Paz José Cambinda dá início à sua palestra semanal. Deus, permita que possamos clamar pela doce e alegre imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos faça sentir o quanto precisamos elevar a Ele as nossas intenções e os nossos agradecimentos por mais esta reunião, onde, em vosso nome, podemos compartilhar a maravilha desta doutrina que tanto nos esclarece, ampara, consola e que nos dá limites para suportarmos as nossas dores e preocupações. Abençoe o palestrante da noite e que possamos, em seu nome, iniciarmos o trabalho. Nossa irmã Viviane fará a leitura de uma página espírita para a nossa reflexão. Boa noite, do livro Receitas de Paz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Viver com serenidade. No tumulto que ruge desenfreado, precata-te na serenidade. Ante o clamor das 1000 vozes da anarquia, que em grossas fileiras da alucinação, mantém-te em serenidade. Sob as tempestades da dor generalizada ou a coerção de aflições que pressionam, preserva a serenidade. No meio do vozerio que reclama e blasfema, sob falso fundamento de justiça ou não, vive com serenidade. Na conjuntura de expectativas malsãs, ante o desalinho que se faz lugar comum, insiste na serenidade. Porque todos se descontrolam, ameaçando a harmonia geral, não percas a serenidade. Serenidade em qualquer situação. Serenidade com Jesus. Considerando a gravidade do momento que se vive no planeta angustiado, a serenidade é uma eficiente medicação de emergência para evitar o contágio dos males que predominam nos corações. Com ela, todos teremos forças para os cometimentos elevados que a vida nos propõe, em forma de testes para o nosso aprimoramento íntimo. E quando esta serenidade parecer desequilibrar-se, busca a oração que emana o homem ao Senhor numa sublime osmose e absorverás o fluido pacificador que verte do Pai, recompondo-te para prosseguir. Darcy Neves Moreira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, do Rio de Janeiro, com o tema Inverno, do livro Vinha de Luz. Meus amigos, muita paz, muita alegria em nossos corações. E eu digo alegria porque nós estamos recebendo informações preciosas da doutrina espírita e esta doutrina nos tem reposicionado diante da vida. Eu digo isto porque a doutrina espírita traz conteúdos tão ricos que nos permitem um olhar diferenciado nos dias, né, atuais, em que há muito sofrimento, né? Por exemplo, nesse instante,
todos nós estamos acompanhando a situação que está ocorrendo em Petrópolis. Então, nós olhamos aqueles amigos que perderam as suas casas, os seus haveres, os seus familiares, não é? E acompanhando toda esta reportagem, né, nós vemos quanto sofrimento, quanto abatimento. E quando nós temos assim esse olhar sobre a doutrina espírita, um olhar reencarnacionista, nós vamos entendendo que nada disso acontece por acaso. Quer dizer, vocês viram, foi aquela concentração daquela nuvem muito quente, com aquele vento frio, provocou 3 horas de chuva. E a gente se pergunta por que exatamente naquele local aquela nuvem podia ter sido levada pelo vento para outras regiões, mas ela se concentrou ali. Então, nós vamos vendo, não é, que não existe acaso, nós somos criaturas que já trazemos um passado, nós não sabemos, ainda bem que a gente não sabe que passado foi esse, mas houve um motivo para que tudo aquilo assim acontecesse. E os amigos espirituais vão nos orientando, dizendo que não foi tragédia, foi uma circunstância assinalada em cada uma daquelas vidas. Agora, não é por isso que nós não vamos ficar um pouquinho entristecidos. A gente gostaria, por exemplo, de estar lá ajudando aquelas pessoas, acolhendo, participando daquele movimento, né, de entrega de cestas, de gêneros. A gente gostaria muito, né, porque a gente gostaria de estar abraçando, e aí a gente aproveita para ver, vamos ligar para as pessoas que estão em torno de nós, né, para dar, assim, uma palavra de sustentação, de esperança, porque apesar de tudo isto, ninguém está só. Nós temos amigos espirituais tão queridos e tão amados que nos acompanham. Então, saber de tudo isso nos tira daquela faixa da depressão, do abandono, do suicídio, pois que muitas pessoas pensam em terminar a vida, né? Então, nós vamos ver que esta é a pior solução. Porque nós vamos nos dar conta, ao chegar ao plano espiritual, de que a vida continua. E nesta hora, a gente começa assim a pensar, se eu soubesse disto antes. E nós vamos ver também, meus amigos, quanta ajuda nós recebemos. É muita ajuda espiritual. Então, Deus é esse Pai que ama todos os seus filhos e que dá oportunidade a todos de crescimento. Falar disto, então, na hora em que nós estamos aqui, começando a nossa conversinha, né? Assim, nos traz muito alívio, nos traz um socorro espiritual muito grande. Eu estava, então, justamente por isso dizendo que o fato de estarmos na casa espírita nos proporciona este encantamento diante da vida, e nós, então, é como se nós estivéssemos com os nossos óculos assim sujos, né? E a gente vai limpar, agora eu estou vendo melhor. É isso. Então, é saber que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Ele, que nós não estamos aqui na Terra pela primeira vez, que nós somos espíritos que trazemos uma bagagem e nós precisamos levar essa bagagem até um instante em que nós precisarmos. E que a gente, então, dessa maneira,
a gente se sinta encorajado para vencer a vida. Então, nós vamos hoje fazer uma recordação numa mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz. Se você tiver esse livro aí à mão, você pode ver o livro Vinha de Luz. Nós vamos fazer uma referência à mensagem 66, que se chama Inverno. E Emmanuel se baseou num trecho da carta de Paulo a Timóteo, né? Então, só recordando, Paulo de Tarso foi aquele espírito, né, chamado vaso escolhido, que encontrou com Jesus no momento em que ele ia perseguir os cristãos. Ele encontra com Jesus, né? Basta que sugiro que vocês leiam o livro Paulo Estevão, e neste livro, então, vocês vão verificar toda essa história que é muito linda, e depois, então, daquele encontro com Jesus altamente significativo, imaginem, né? Então, eu estou indo, e ele estava decidido a ir, a perseguir alguém, e Jesus aparece, aquela luz maravilhosa aparece, assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a partir daí, nós vamos ver uma série de situações muito, muito interessantes. Então, vou repetir o nome do livro, Paulo e Estevão, e aí nós vamos ver depois Saulo, que se transforma em Paulo, e que vai trazer uma história muito bonita. E ele, então, vai viajar para divulgar a mensagem de Jesus. Uma das cartas é uma carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, né, muito afeiçoado a Paulo, e Paulo, então, quando sente que as forças estão lhe faltando, ele escreve a Timóteo. E uma das coisas, se vocês quiserem ir lá no Novo Testamento ver, então são duas cartas assim, bonitas, muito amorosas, em que Paulo dá uma série de conselhos a Timóteo. E são duas cartas, né? E na segunda carta, então, ele começa, né, ele vai exortar a que Timóteo seja fiel na divulgação da doutrina espírita, do Evangelho, e aí ele vai, então, dizer, olha, que você pregue a palavra, né? Que você exorte a doutrina, porque tempo virá em que não sofrerão a sã doutrina, mas comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, aqui, eu vou só rapidamente dizer para vocês, porque ele vai falando, né, que ele se apresse em divulgar a doutrina, né, porque, de acordo com o tempo, é como se as pessoas fossem assim, esquecendo, e o que vai acontecer, né? E nessa hora, ele vai conversando, né, vai fazendo essa carta para Timóteo, e ele diz, não é, que ele combateu o bom combate. E ele sugere, então, que Timóteo, né, seja firme, né, e porque a tarefa dele já estava terminando. Então, ele disse assim, olha, você vem, não é? Porque eu agora estou assim sozinho, muitos me abandonaram. Então, ele vai dizendo que as pessoas que tinham ido naquela viagem com ele para pregar o Evangelho, depois de um certo tempo, o abandonaram. Então, ele diz, né, que o Demas o desamparou. Ele diz assim, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, ele estava pedindo
que Timóteo fosse encontrar com ele e que levasse Marcos, o João Marcos, né? Porque ele lá estava apenas com Lucas. Mas ele diz assim, ele vai dizendo que ele enviou cartas para várias pessoas e várias pessoas não tinham respondido, né? Mas ele disse assim, né? Quando procura vir antes do inverno, e que o Senhor esteja com o teu espírito. Aí a gente ficou assim, por que antes do inverno? Sim, era por causa da navegação. A navegação, naquela época, ficava mais difícil no inverno, né? E além do muito frio, muito frio. Mas Emmanuel vem aqui nos ajudando a compreender essa questão do inverno, que ele disse assim, aqui para nós, nessa mensagem, que na época recuada em que ele está escrevendo essa epístola, o inverno não oferecia facilidades para navegação, não é? Mas o Emmanuel diz assim, vamos mobilizar a nossa interpretação espiritual, né? E ele faz uma pergunta. Ele diz assim, quantas almas apenas se recordam da necessidade de encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Então, aqui, meus amigos, Emmanuel, o grande evangelizador, não é aquele que vem tentando traduzir para nós todas essas informações, ele faz uma pergunta. Ele fala a respeito do inverno, não é? Mas do inverno do sofrimento. Aí ele diz, quantas pessoas, né, se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Aí, nessa hora, né, nós ficamos assim, pensando numa questão séria, que é a aceitação do Evangelho. Quantas das vezes nós somos levados a nossas instituições, nós vamos ao centro espírita, não é, meus amigos? E muitas das vezes a gente começa a dizer assim, engraçado, olha, tem tempo que alguém sugeriu que eu viesse a uma casa espírita e eu acabei não vindo. Deixei a vida passar e hoje, então, com o sofrimento, eu estou voltando. Isso também quer dizer, meus amigos, que a mensagem do Evangelho, ela deve ser trazida para a nossa alma desde a mais tenra idade. Porque aqui, como Emmanuel falou, nós não sabemos do nosso sofrimento. Nós sabemos que nós estamos aqui, renascemos para crescer, para nos melhorarmos, né? Para fazer todo esse trabalho do esclarecimento espiritual em nossas vidas. Mas, às vezes, a gente, a gente ouve muito dizer, olha, deixa essa questão de religião para quando você for aposentado. Aí, sim, vai valer a pena. Você não está trabalhando, você não está naquela azáfama da vida. Mas, meus irmãos, a questão séria é a seguinte, eu não sei a que horas o sofrimento bate em nossa vida. E uma coisa é você receber a informação desde cedo. E a outra coisa é você sofrer os embates, as suas provações e não ter uma raiz que o ajude a entender por que você está sofrendo e qual é o meio de você sair desse sofrimento.
É isso que Emmanuel está aqui sugerindo levemente a gente, né? Quantas das vezes eu fui adiando esta hora. E agora eu estou aqui, vamos assim dizer, neste sofrimento, e ele diz assim, nesses momentos, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Então, meus irmãos, vocês fechem os olhos, vamos ver assim, num rio caudaloso, aquele navio que de repente perdeu a direção, que vai para lá e vai para cá. Quando nós não temos uma fé que solidifique a nossa alma, nós ficamos assim, nau sem rumo. E aí, então, Emmanuel diz assim, que os nevoeiros ocultam a meta e tudo tende à desordem ou à desorientação. Então, de repente, se nós não temos a informação espírita, nós ficamos assim, o barquinho ao léu. Tem até uma música, né, que os jovens cantam, que eles dizem assim, você não é um barco ao léu. E aí, então, a gente diz assim, epa, por que isso está me acontecendo? E aí a doutrina espírita vai nos ajudar, porque se eu não tenho essa informação, parece um nevoeiro na minha frente. Eu não consigo ver o fundo, não é? Então a gente diz, eu estou no fundo do poço, e é por isso que muitas pessoas se suicidam, né? Então está em depressão, acha que nada mais tem razão, não tem objetivo, sua vida não está útil, então eu vou acabar com a minha vida. Mas acontece que quem nos deu a vida foi Deus, e só Ele pode tirar. Só Ele sabe o momento em que a gente se despede, né, desta vida. E o sofrimento, justamente, é aquela forma que a gente tem, né, no sentido de aprender a lidar, aprender a superar, aprender a vencer. E no dia a dia nós temos uma série de pessoas que nos mostram isto, né? Como a pessoa conseguiu superar aquele sofrimento, né? Não é porque ela tenha sido especial, é porque ela aprendeu desde pequena, no dia a dia, como é que eu vou vencer esse obstáculo, né? E então, Emmanuel vem dizendo assim, né, para todos nós, né, ele diz assim, a disciplina, o tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem. Então, a disciplina, né? A questão de nós sermos obedientes, de nós estarmos sempre atentos, não distraídos na nossa vida, né? E da liberdade, da gente saber que a gente precisa ter ainda uma liberdade controlada, né? Então, quando isso acontece, meus amigos, nós, então, achamos um rumo, mas se isso não acontecer, né? E aí Emmanuel termina a mensagem dizendo assim, o inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. E ele diz assim, procura todavia o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Quer dizer, antes do inverno, antes do sofrimento. E nós aqui, então, estamos conversando com os jovens, ou melhor, estamos conversando com todos vocês. Vamos procurar estudar a doutrina espírita nesses tempos em que a gente pode se locomover, que a gente tenha um raciocínio, não é? Que a gente tenha a visão para que a gente possa acompanhar esses conteúdos, meus amigos. E com isso nós estamos falando diretamente para os pais que afeiçoem os seus filhos ao estudo do Evangelho.
Quando o filho ouve o pai dizer assim, mas hoje é dia de centro, hein? Ele está assimilando aquilo que você falou, aquela forma que você falou. Então, ir ao centro para você é uma obrigação, não é uma coisa de prazer. Então, nós aproveitamos para dizer, não, olha só, hoje é dia da Casa Espírita e é muito bom, porque a gente aprende muito, a criança está ouvindo, está observando. Então, ir ao centro espírita é uma coisa boa. Então, nós vamos fazer o possível para, desde cedo, os nossos amiguinhos estarem vinculados à evangelização que a Casa Espírita dá, aqueles momentos em casa em que a gente para conversar a respeito da vida, a respeito desses fatores todos que regem a nossa vida, isto é salvação para aquela criança, para aquele jovem. Ainda mais o jovem, as companhias, nós nunca sabemos o que acontece na casa daquela pessoa que é mãe, que é pai do colega do meu filho. E então, qual é o caminho mais rápido, mais bem indicado, para que nós, então, fujamos do inverno, fujamos do sofrimento? É assimilar a doutrina espírita, é entender a doutrina espírita, é participar dos grupos de estudo, é estar atento, né? Por exemplo, durante essa pandemia que a gente teve em casa há quase 2 anos, né? Eu pude reler os livros de Dona Ivone Pereira, que são uma preciosidade. Então, 20 minutos por dia, meus amigos. Então, eu sugiro, nesta hora, quando nós estamos aqui conversando, né, calmamente, na nossa casa espírita, vamos aproveitar este conteúdo que, para nós, é uma nutrição espiritual de alta qualidade. Então, eu estou falando, por exemplo, dos livros na psicografia de Dona Ivone Pereira. Se você não tem em casa, então você procure, né? Então, nós vamos ver o Devassando o Invisível, que é uma beleza. Nós vamos ver um romance muito lindo que se chama Ressurreição e Vida. Nós vamos ver um outro livro que se chama Amor e Ódio. Nós vamos ver a Tragédia de Santa Maria. Nós vamos ver o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Lumière. Então, existem vários livros, eu ia até citar o Memórias de um Suicida, mas o Memórias de Suicida precisa ser estudado em grupos. Então, era bom que a Casa Espírita tivesse um grupo para estudar aquela informação. E aí, então, meus amigos, nós vamos nos nutrindo, porque nós ficamos muito em frente à televisão e nem sempre o que a televisão traz para nós é uma boa alimentação espiritual. Tem muita coisa que não serve. Então, mas eu vou dizer assim, mas o que eu vou fazer? Vamos ler. Vamos nos juntar 2, 3 pessoas e a gente vai ler. Ou então, agora que nós temos as reuniões virtuais, né, a gente pega lá no YouTube, tem muito estudo espírita, tem muita palestra boa. Então, a gente ouve uma palestra do Haroldo Dutra Dias, a gente ouve uma palestra do Simão Pedro, a gente ouve uma palestra da Eulália Bueno, a gente coloca lá na TV CERJ, existem lá uma série de reuniões públicas com palestras muito boas. Nós vamos ver a Web Rádio Fraternidade, nós vamos ver a TV IDEAC, que são grupos, que são irmãos que fazem um trabalho lindo
de colocar a doutrina espírita à disposição. Isto para quê, meus amigos? Para que a gente saia desse inverno, para que a gente saia do sofrimento, para que a gente entenda por que nós sofremos. E ela vai dizer para nós, não é, que nós somos espíritos, aquela questão da morte, o significado da morte à luz da doutrina espírita, ele é diferenciado. Mas a gente pensa, o fulano está ali, morreu, acabou, nós perdemos o fulano. E aí nós vamos ver, meus amigos, que aquele é um instante que todos nós vamos passar. Porque a gente não é daqui, nós temos uma vida limitada em termos de tempo, né? Mas o corpo fica e eu, alma, continuo a minha jornada. Isso acontece conosco todas as noites quando a gente dorme. A gente dorme, né? Então, o que acontece? O corpo vai reabastecer-se em termos de energia, porque ele tem um trabalho de autorregulação que é assim fantástico. Mas nós, então, nós nos deslocamos. E nós vamos para onde? Nós vamos para onde estão os nossos interesses. Então, ou nós vamos participar de grupos de trabalho durante a noite, os espíritos precisam dessa ajuda, então nós vamos estar com os nossos amores, e quantas das vezes nós acordamos com aquela impressão que a gente esteja com fulano, com Beltrano, alguém vai dizer, mas eu tive com a minha mãe, mas a minha mãe estava tão novinha. Mas é o que acontece, a idade estava naquele corpo que ficou ali na sua transformação. Então, amigos, esta nossa conversa tem como objetivo, e quando a gente coloca aqui, Emmanuel, falando a respeito do inverno, que a gente corra antes que a gente tenha os nossos sofrimentos. Porque nós estamos aqui, nessa terra, que ainda é uma terra de espíritos ainda impuros, então nós estamos nesse meio. E aí o que nós vamos fazer? Vou ver como é que eu posso viver melhor. Apesar de tudo isto. Então vamos participar dos grupos de estudo, vamos ler esses livros abençoados e vamos seguir a nossa jornada. Vamos seguir a nossa jornada na certeza de que nós temos amigos queridos que nos acompanham no dia a dia, que nos dão essa oportunidade, não é, da gente estar, por exemplo, tratando deste assunto. E o importante é que a gente habitue os nossos filhos. Desde pequenos, nós vamos sentar com eles, nós vamos conversar, nós vamos orar durante a noite. Está na hora de dormir? Vamos lá. Papai ou mamãe, nós vamos sentar aqui para conversar com o Papai do Céu, para que a gente tenha uma boa noite de sono e que a gente vá ao encontro dos nossos amiguinhos. E isso acontece. Então, a criança, desde cedo, ela vai se acostumando a agradecer, a pedir. Onde é que a gente encontra Deus? A gente encontra Deus no animalzinho, nós encontramos Deus na planta, no nosso próprio corpo. Vocês vejam bem, nós não precisamos fazer esforço no sentido de crescer, porque existe um motorzinho interno que nos faz crescer. Então, dessa maneira, a criança vai acostumando desde cedo a agradecer a comidinha, agradecer o amigo, a ter bons hábitos, a ajudar. E com isto, estas informações que a gente vai sedimentando na infância, elas passam a fazer parte da nossa vida
quando nós somos, então, adultos. E por mais que o sofrimento chegue, eu tenho dentro de mim a certeza de que ninguém está só, que nós temos amigos espirituais, que nós temos um anjo de guarda que nos acompanha e que nos orienta. Crescendo dessa forma, o que vai acontecer? Quando chegar na adolescência, que o jovem fica precisando daquele grupo, não é? Que é o grupo da escola, é o grupo da vizinhança, são aqueles jovens, nós vamos saber que ele vai realmente estar preparado para a vida em sociedade sem se corromper, sem entrar pelos vícios, porque nós fomos sedimentando tudo aquilo desde cedo. Isto não é uma felicidade? E depois nós vamos ver os nossos filhos já maduros e trazendo dentro deles esta doutrina. Isto é uma alegria, meus amigos. Então, a nossa conversa nessa noite, voltada para o inverno, esse recado de Emmanuel é exatamente esse. Que a gente se preocupe em nós nos prepararmos para o inverno. E aí eu estou lembrando, né? Quando chega o inverno, nós vamos lá pegar aquele casaco, né? Que realmente aconchega melhor contra o frio. Este agasalho que nós estamos procurando é a doutrina espírita. Então, que vocês se filiem a grupos de estudo, né? Vamos ver, vamos pegar então as palestras, vamos ouvir as palestras, vamos nos reanimarmos, vamos tomar um fôlego para que a gente possa então vencer estas dificuldades que estão em nosso caminho. Meus amigos, muita paz, muita alegria, e que durante a madrugada nós estejamos sempre atentos para estes encontros espirituais da mais alta importância e que vão, então, trazer para nós uma sustentação. Muita paz. Agora, apresentamos Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Nesse momento,
iremos iniciar os trabalhos com a falange indiana, comandada pelo Espíritos Arthur. Essa falange não incorpora. Pedimos a todos que procurem uma posição confortável para receber essas vibrações e eles irão energizar nossas águas. Agradecemos a todos que acompanharam esse estudo e a espiritualidade pelo trabalho de refazimento de nossas energias. Deus, nesta prece de encerramento da palestra de hoje, gostaríamos de dizer a Ti, Senhor, muito obrigado por esse estudo. Obrigado também, Senhor, porque conhece nossos corações, os nossos mais profundos pensamentos. E sabemos que o Senhor está sempre entre nós. Por isso pedimos, ajuda-nos, Senhor, a vencer o velho homem que somos e que insiste em estar presente em nossas vidas todos os dias. Desperta-nos, Senhor, para a luz que um dia seremos. Cuida que tudo que ouvimos nesta palestra possa calar profundamente em nossos corações. Senhor,
conhece cada um de nós que presenciamos esse estudo e também os nossos irmãozinhos desencarnados que neste trabalho foram assistidos pela espiritualidade maior. Que Maria, nossa Mãe, nos envolva em seu manto de luz e que ao final desta palestra possamos estar repleto de luz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. E para finalizar, convidamos a todos para que na próxima quarta-feira, no dia 23 de março de 2022, possamos novamente estar presentes na palestra da Casa de Pai José Cambinda. Fiquem todos com Deus, assim seja.